Essa é uma pergunta que chega aqui com bastante frequência, que é justamente como agilizar, como adiantar o processo de aposentadoria lá no INSS. A gente sabe que a administração pública ela é bastante lenta e existe uma série de fatores que corroboram com essa situação, especialmente a falta de servidores, né? A gente tem um número de servidor inadequado, um quantitativo pequeno para a quantidade de pedidos administrativos que chegam ao INSS todos os dias. E aí, para resolver essa situação, o INSS terminou criando um robô que auxilia nas tarefas, só que na prática o que tem acontecido é que esse robô ele indefere a maioria dos pedidos administrativos. Ou então, quando precisa passar ali por um servidor do INSS, esse pedido termina tendo uma demora muito grande de análise, justamente por causa disso. Não existem servidores para analisar essa situação. Então, aqui eu vou te passar algumas dicas de como você pode fazer para agilizar ali o processo no INSS, especialmente nessa primeira fase. E caso seja negado, como que você pode fazer também para agilizar o seu processo de aposentadoria lá na Justiça Federal. Antes da gente seguir para o vídeo, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se manter bem informado aqui sobre o INSS, sobre a aposentadoria, né, sobre seus direitos. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você achar esse conteúdo relevante, se você gostar, dá o joinha também, vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar a divulgar esse conteúdo, com certeza você ajuda outras pessoas que vão ter acesso a essa informação. E por último, você também pode compartilhar aí, né? Clica no linkzinho de compartilhar, manda para os amigos, manda para os conhecidos, que com certeza você vai ajudar outras pessoas, tá certo? Então, como que a gente faz para agilizar o processo lá no INSS? O primeiro de tudo, a gente precisa entender que a primeira análise é feita por um robô, como eu falei. E esse robô, ele segue os parâmetros que são informados pelo segurado na hora do pedido. Então, se você informa ali que não tem nenhuma correção para ser feita no seu CNIS, inclusive abrindo um parêntese já, né? Esse é o documento mais importante na hora da sua aposentadoria. Você nunca pode fazer um pedido de aposentadoria antes de analisar todos os detalhes do seu CNIS, é o seu extrato previdenciário. Ali tem todas as informações de vínculos de emprego, remunerações, contribuições que eventualmente você tenha feito como facultativo, como MEI, como contribuinte individual, profissional autônomo, com carteira assinada, se você contribuiu nas guias de previdência social, se você contribuiu naquele carnezinho, né? Antigamente tinha os carnês da Previdência. Então todas essas informações devem constar nesse documento que chama CNIS ou extrato previdenciário. Se tiver qualquer falha, você precisa corrigir esse documento. Então, o que o robô faz é analisar, né, no primeiro momento, ele analisa esse documento. E aí, se lá não constam as informações necessárias para a sua aposentadoria, e se você não fez nenhum pedido de correção nesse CNIS, muito provavelmente seu benefício vai ser negado, ou, dependendo da situação, né, se tiver algum indicador de pendência, vai ser passado para análise de um servidor. Então, o que é o ideal? Quando estiver faltando ali no máximo 2 anos para a sua aposentadoria, lógico, quanto antes você fizer um planejamento previdenciário melhor, para você poder entender como é que estão sendo registradas essas informações, para você entender como que você deve contribuir, melhor, né? Mais interessante, o quanto antes você fazer um planejamento previdenciário. Mas vamos supor que você não fez o planejamento previdenciário, está ali perto de aposentar, o que eu posso fazer? Então, faltando mais ou menos 2 anos para a sua aposentadoria, você já procura um advogado especializado para analisar o seu CNIS e fazer a correção de eventuais informações que estejam erradas ou sanar pendências, tá? Então, o profissional vai fazer essa correção e aí, quando chegar lá no dia da aposentadoria, a gente vai abrir o requerimento administrativo, vai responder as perguntas do robô lá de forma correta, porque também não adianta as informações estarem erradas e você responder, as informações estarem corretas e você responder da maneira errada. Então você vai responder da forma correta, ler as perguntas, as informações do CNIS já estão organizadas, já estão todas ratificadas e retificadas, né? Ou seja, já foram confirmadas e já foram corrigidas pelo INSS nesse procedimento prévio aí que eu te falei, faltando mais ou menos 2 anos para a aposentadoria. E aí vai ser bem rápido. A gente tem aqui no escritório concessão de benefício com 1 mês, 2 meses, porque as informações foram organizadas previamente.
Agora, Breno, cheguei no dia da aposentadoria, não fiz nada disso. Como que a gente faz? Nesse caso, a demora ela vai ser meio que inevitável, mas a gente consegue agilizar um pouco isso como? Primeiro, como eu disse, né, respondendo as perguntas da forma correta. Segunda coisa, quando você faz um requerimento lá no INSS, pelo meu INSS, existe um campo adequado para cada tipo de documento. Então lá tem um campo assim, documento de identificação do requerente. Você vai botar a sua identidade justamente nesse campo. A carteira de trabalho, você vai colocar a carteira de trabalho nesse campo. Comprovação de atividade rural, se for o caso, né? Você vai colocar lá os comprovantes de atividade rural nesse campo específico. E não fazer apenas um anexo, como eu vejo com muita frequência, né? A pessoa faz um anexo gigante com vários documentos e só joga lá dentro. Isso atrapalha a análise do robô, atrapalha a análise do servidor, porque ele é acostumado com a rotina de trabalho. Quer dizer que isso deveria fazer o INSS negar seu benefício? Não, teoricamente não. Mas é como a gente fala, né? Está sendo analisado por um robô, está sendo analisado por um servidor que serve ali um padrão operacional. Então, termina acarretando ou a demora da análise ou a negativa. O ideal é que você faça exatamente como está configurado ali o programa do INSS, que no caso é o meu INSS. Então você vai preencher as perguntas, você vai fazer a correção do CNIS previamente, se for possível. Se não for possível, você vai fazer na hora do pedido de aposentadoria, preenchendo as perguntas, respondendo as perguntas, né, da forma correta, colocando os documentos nos locais corretos, indicados ali por dentro do sistema, e também você vai preencher o formulário RAC, que é um requerimento de atualização do CNIS, tá? Você não pode esquecer esse documento. Você pode fazer por meio de uma petição, tipo um requerimento escrito, mas o servidor ele já é acostumado a ler esse formulário RAC. Então, se você conseguir preencher o formulário RAC, de repente não, essa é a melhor opção, tá bom? Porque o servidor ele já é acostumado com esse formulário, ele já lê esse formulário, ele foi treinado para isso e é o formulário que está na instrução normativa. Não quer dizer que é o único meio, né? Mais uma vez, você pode até apresentar um requerimento, você pode fazer como se fosse uma petição, mas o ideal é que você entenda e preencha da forma correta o formulário RAC, tá bom? Então, aí a gente fecha a questão administrativa. Primeiro, correção prévia do CNIS vai ajudar aí, a gente consegue ter a concessão desse benefício em 30, 60 dias, a gente já consegue, quando o CNIS está todo organizado de forma prévia. Quando não está organizado de forma prévia, a gente precisa fazer a correção no momento da aposentadoria. E aí, mais do que nunca, é importante, né, que as perguntas sejam respondidas da forma correta, os documentos sejam colocados ali na ordem correta e nos locais corretos indicados pelo sistema do meu INSS. E aí, quando o servidor analisar, já vai estar tudo bem organizado, né, dentro dos padrões que se exige, dos padrões que o servidor é treinado para analisar. E, muito importante, né, junte também sempre toda a documentação. Então, junte ali um comprovante de endereço, junte sua identidade, junte a sua carteira de trabalho completa, preferencialmente, da primeira à última folha. A gente pega muito aqui carteira de trabalho, as folhas, né? Às vezes as pessoas mandam só as folhas que têm anotações, e o ideal é que você mande completo. A sua carteira de trabalho tem que estar íntegra, sem rasuras, sem mancha. É um problema muito sério isso. As pessoas não guardam da forma correta os seus documentos, não guardam com a cautela correta os seus documentos, e esse documento acaba manchando, acaba sendo riscado. Já vi situação da pessoa riscar a carteira de trabalho, arranca folha ou perde folha, tá? Então, são situações que vão dificultar a concessão do seu benefício. Isso é na via administrativa, tá bom? Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a via judicial, mas ele segue também essa mesma orientação em relação à documentação. Existem alguns outros detalhes na via judicial, tá? Se você cumpriu tudo isso aqui, o INSS não concedeu, você tem alguns caminhos. Você pode reclamar na ouvidoria, que também é um caminho administrativo lá no INSS. Você precisa preencher algumas informações e vai ali para um órgão responsável de fazer o controle dessas atividades do INSS, inclusive em relação ao cumprimento dos prazos que estão
na legislação. O outro caminho é um mandado de segurança, tá? Esse mandado de segurança, ele é uma ação judicial, mas tem o único objetivo de fazer com que o INSS tome uma decisão administrativa. Ou seja, você vai entrar com um processo judicial, mas não pedindo o seu benefício de aposentadoria. Você vai entrar com ação judicial exclusivamente dizendo para o juiz que quer que o INSS tome uma decisão dentro do prazo legal ali. Na verdade, já dizendo que o INSS já extrapolou o prazo legal para análise do seu benefício e que é uma decisão administrativa, tá? Então, se toda essa organização não funcionou, você pode ainda utilizar essas duas medidas para reclamar e forçar o INSS a tomar uma decisão. Reclamação na ouvidoria e um mandado de segurança. Lembrando, esse processo, esse segundo, o mandado de segurança é uma ação judicial, mas você não vai discutir se tem direito ou não ao benefício. A única coisa que você vai pedir é que o INSS tome uma decisão administrativa. E aí sim, com base nessa decisão, se for o caso, você vai para a esfera judicial, tá bom? Eu espero que tenha entendido. Se for com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu volto a responder. Vou gravar, mais uma vez, vou gravar um segundo vídeo ainda falando de como que você agiliza o processo na esfera judicial, processo de aposentadoria na esfera judicial, tá bom? Se você gostou, chegou até aqui, já se inscreve, caso ainda não seja inscrito no canal, dá o joinha, você vai ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante, vai distribuir para outras pessoas, tá bom? Compartilhe também, com certeza você termina ajudando alguém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.